No começo dessa história nós vamos conhecer Ark, que era um jogador que não tinha vida social. E um dia de repente Ark se viu transformado em um esqueleto dentro do jogo que estava jogando. Ele analisou sua grande variedade de habilidades antes de olhar seu reflexo em um rio e perceber que havia se tornado exatamente o esqueleto que ele mesmo tinha criado como personagem. Depois de superar o choque, ele seguiu até a cidade mais próxima e descobriu que podia sentir fome mesmo sendo um esqueleto. Por isso ele se registrou na guilda dos mercenários para conseguir uma licença, ganhar dinheiro e começou uma vida comum. Certo dia, enquanto voltava da caçada de 2 javalis e um orc, ele viu uma caravana sendo atacada por um grupo de bandidos. A caravana pertencia a uma jovem nobre cujos guardas já haviam sido derrotados. Os bandidos estavam prestes a atacá-la, mas Ark se teleportou para trás do líder do grupo e com um único golpe de espada ele derrotou 3 deles. Os outros bandidos fugiram com medo, mas Ark usou um ataque à distância para impedi-los. Apesar de ter muito poder, Ark não queria revelar a verdade sobre si mesmo ao mundo, pois isso poderia colocá-lo em perigo. Por isso decidiu manter um perfil discreto e apenas aceitou sua primeira missão para escoltar a garota enquanto ela colhia ervas medicinais. E inicialmente a garota ficou assustada com seu acompanhante, mas logo se acostumou e passou a guiá-lo pela floresta, ensinando sobre as plantas medicinais no caminho. Ark então viu um filhote de raposa de 9 caudas ferido entre os arbustos. A raposa era bem agressiva a princípio, mas quando Ark a capturou e curou usando magia, ela se apegou a ele e se tornou seu mascote. Ark a chamou de Panta. Eles chegaram até a parte mais profunda da floresta, onde do alto de uma pedra vira uma única árvore de cerejeira branca em plena floração. A garota quis escolher algumas flores e empolgada desceu correndo até a árvore. Nesse momento Ark e Panta perceberam a aproximação de um monstro. Um basilisco de 6 patas observava a jovem como uma presa indefesa. Mesmo assim, Ark usou sua habilidade de teleporte de curta distância, a caminhada dimensional, para salvá-la. O monstro, apelidado de Toadzilla, soltou um sopro venenoso, mas Ark se teleportou novamente. Pensando sobre o alcance dos ataques da criatura, Ark decidiu que o melhor seria enfrentá-la corpo a corpo. Ele bloqueou os ataques das garras de Toadzilla, mas o monstro então passou a usar a língua longa para atacar. Ark desviou de todas as ofensivas, o que deixou Toadzilla impaciente. O monstro carregou seu ataque final e lançou uma onda petrificante. Todas as criaturas vivas dentro do alcance começaram a virar pedra, mas Ark usou seu escudo sagrado que anulava qualquer efeito de status e protegeu a si mesmo e a garota. Com o monstro agora ainda mais furioso e usando mais braços para lutar, Ark passou a ser pressionado. Então ele usou uma habilidade avançada chamada Julgamento, criou um círculo mágico sob o basilisco e invocou uma espada gigante de relâmpago, encerrando a batalha com um único golpe. A garota ficou impressionada e passou a acreditar que Ark era um herói digno de celebração. No entanto, como queria manter discrição, ele pediu que ela guardasse segredos sobre o que havia visto. Ark também notou um anel vermelho e preto preso a uma das patas do monstro, que se quebrou poucos segundos após a criatura morrer. Ao retornarem à vila, Ark viu um javali gigante e decidiu oferecer a carne dele para a população naquela noite. Ele caçou o animal, levou até o vilarejo e pediu que entregassem a pele para a garota. A carne seria para todos. Esse gesto foi suficiente para que ele fosse tratado como um herói local. Quando estava prestes a ir embora, a irmã mais nova da garota lhe entregou uma coroa de flores como agradecimento. Mais tarde, ao retornar para o quarto na estalagem e observar o presente, Ark percebeu que havia mais na vida do que apenas esconder sua verdadeira identidade. Ele decidiu que a partir do dia seguinte se esforçaria mais para ajudar aqueles que precisassem. Depois dessa missão que mudou sua vida, Ark aceitou um novo trabalho para caçar bandidos. Ele localizou um grupo de ladrões e sequestradores escondidos em um covil e os derrotou. Lá encontrou um esconderijo de tesouros e 2 gaiolas abertas com potes de comida na frente, o que o deixou intrigado. Mesmo assim, achou melhor não se envolver com algo que não era da sua conta. Quando saía da caverna com o ouro, uma garota encapuzada o atacou de surpresa. Ele pensou que poderia ser mais uma bandida, mas percebeu que as habilidades dela com a espada eram excelentes e quase tão rápidas quanto as dele. Durante o confronto, Ark notou as orelhas pontudas da garota e se lembrou que a havia visto no mercado da cidade dias antes. O nome da garota era Ariane, e ela na verdade uma elfa guerreira que lutava para proteger seu povo e resgatar crianças elfas que tinham sido sequestradas por humanos gananciosos. Ela acreditou que Ark era um deles. Ela o amaldiçoou e quando ele tentou explicar, ela não quis ouvir. Mas ao ver Panta, abaixou a guarda e perguntou por que um espírito estaria acompanhando um bandido. A elfa explicou que aquele filhote coelho era um dos espíritos conhecidos por serem extremamente cautelosos e disse que eles jamais se aproximavam de pessoas ruins. Portanto, se a criatura estava tão próxima de Ark, ele deveria ser uma boa pessoa. Por conta disso, Ariane se desculpou por seu comportamento. Ela contou como alguns bandidos tinham raptado elfos para vendê-los como escravos. E Ark então entendeu para que serviam as gaiolas. Ariane quis voltar à caverna, mas Ark disse que ela não encontraria mais nada lá. Ele se ofereceu para ajudá-la em sua missão, mas ela recusou,
dizendo que aquilo era um assunto dos elfos e partiu sem dizer seu nome. Mesmo assim, Ark, como jogador, sabia que aquela era uma missão em que ele acabaria ajudando uma garota bonita para que ela participasse do seu grupo. No dia seguinte, ele usou a caminhada dimensional para se teleportar até a floresta densa onde os elfos viviam. Lá ele ouviu vozes humanas onde um grupo de bandidos estava sequestrando crianças elfas liderado por um mimado chamado Eodolen. Eles haviam capturado 4 crianças, e quando uma delas encarou Eodolen, ele simplesmente puniu ela de forma severa. Ark viu o suficiente e ficou furioso com o modo como os bandidos tratavam os elfos. Mas antes que ele pudesse agir, Ariane pulou de um galho e derrotou 2 deles de uma vez. Um dos bandidos alertou Eodolen que ela era uma elfa negra e que se fosse capturada valeria muito dinheiro. Eodolen ordenou que a prendessem. Os homens avançaram com sorrisos repulsivos, mas Ariane os enfrentou com golpes rápidos e letais. Ela derrotou quase todos até que Eodolen ameaçou acabar com as crianças caso ela se mexesse. Nessa hora então Ariane só conseguiu amaldiçoá-lo, impotente diante da ameaça enquanto os bandidos se aproximavam para tocá-la. Nesse momento, Ark surgiu atrás de Eodolen e o lançou no ar e o jogou com força contra uma árvore. Ariane, livre da ameaça, eliminou os bandidos restantes com ainda mais fúria. Quando tentou libertar as crianças, descobriu que a porta estava trancada. Mesmo com orgulho ferido, Ark disse que a segurança das crianças era mais importante do que se aquilo era ou não problema dos elfos e quebrou a fechadura com as próprias mãos. As crianças correram para Ariane assustadas e ela percebeu que todas usavam colares que absorviam mana, impedindo o uso de magia espiritual. Esse era o motivo de nenhuma delas conseguir fugir. Ariane não conseguia retirar os colares, mas Ark usou um feitiço anti-maldição e conseguiu remover o acessório da menina ferida, além de curá-la. Ariane ficou surpresa, pois entendeu que nenhum cavaleiro comum teria tantas habilidades. Enquanto ela refletia sobre isso, Ark já havia libertado todas as crianças, que passaram a confiar nele. A elfa então invocou uma ave chamada Pássaro Sussurrante, que funcionava como mensageira e gravadora de voz, e enviou um recado pedindo que alguém viesse buscar os pequenos. Logo, 2 guardas elfos chegaram e levaram as crianças com segurança. Ark disse que se estivessem em apuros novamente, ele as salvaria de novo. Ariane o chamou de uma pessoa estranha, mas de forma amigável. Ela comentou que ele era o primeiro humano decente que conhecera, alguém que não discriminava os elfos, e que além disso dominava vários tipos de magia, incluindo a lendária magia de teleporte. Eles finalmente se apresentaram formalmente e a elfa agradeceu por ele tê-la ajudado e por salvar as crianças. Então alguém enviou uma nova mensagem pelo pássaro, e ao ouvir a gravação, Ark ficou em choque. A mensagem vinha de outro elfo, que informava a Ariane sobre a localização de outras crianças raptadas e a convocava para se juntar com ele na cidade para ajudar na operação de resgate. Ariane refletiu por um momento e então perguntou a Ark se poderia contratá-lo como mercenário imediatamente. Ela explicou que nunca havia confiado em alguém de fora do povo élfico, mas queria dar uma chance a ele, e Ark aceitou prontamente. Ele usou seu feitiço de teleporte de longo alcance chamado Portal para se mover até um penhasco. A elfa achou essa habilidade extremamente útil para a missão. A partir dali, eles seguiram a pé até a cidade e ficaram esperando em um beco escuro pelo elfo chamado Danka, o mesmo que havia enviado a mensagem. Danka era sério, direto e possuía olhos intimidadores e uma voz fria e baixa. Seu olhar gelado assustava a Ark, mesmo com Ariane fazendo as apresentações. Danka ignorou completamente a Ark. Ark se sentiu deslocado mesmo enquanto os 3 foram até um restaurante para discutir o plano. Lá, Ark descobriu que os 2 elfos compartilhavam o sobrenome Maple, o mesmo nome da cidade natal deles na Grande Floresta do Canadá. Ariane ofereceu comida a Ark, mas ele recusou, pois se mostrasse seu rosto, sabia que poderia ser atacado antes mesmo de conseguir se explicar. Danka sequer tentou conversar com Ark e preferiu focar na comida e agir como um crítico gastronômico. Somente ao ver Panta ele passou a confiar um pouco mais no cavaleiro. Depois revelou que havia encontrado o local onde as crianças estavam, e o grupo decidiu agir à noite. E enquanto esperavam o momento certo, Ark saiu para cuidar de suas tarefas. Ele vendeu os itens que havia coletado durante a luta contra os bandidos e antes de voltar para encontrar os elfos, decidiu comer algo. Comprou suas comidas favoritas e se sentou em uma rua suja para comer, que para ele ainda era mais limpa do que seu quarto. Quando anoiteceu, o grupo chegou ao local indicado sem perceber que estavam sendo seguidos de perto por uma ninja. Encontraram guardas no portão e Ariane pediu a Ark que os teleportasse até as janelas do primeiro andar. Ele usou a caminhada dimensional para levá-los até lá, embora eles estivessem esperando que ele usasse o portal. Ariane sugeriu que entrassem pelas janelas. Ela tentou passar pelo espaço apertado, desejando naquele momento ser mais magra, já que ficou presa. Enquanto ela se espremia para passar, Ark e Danka se teleportaram para dentro com facilidade, o que a deixou bastante envergonhada. O grupo desceu silenciosamente e abriu uma porta, encontrando um cômodo cheio de pessoas que haviam sido derrotadas recentemente. Perceberam que havia outra pessoa no prédio e, para agilizar, decidiram se separar para procurar pelos elfos. Ark se moveu usando caminhada dimensional
dimensional e espiou pelas fechaduras antes de se teleportar para dentro dos cômodos. Encontrou outro quarto repleto de cadáveres e de repente foi atacado com facas de arremesso. Ele desviou dos ataques e uma pequena ninja o atacou com movimentos rápidos e golpes ágeis. Ark bloqueou todos os golpes. Ele ficou surpreso por encontrar uma ninja, especialmente porque ela tinha orelhas de gato e cauda. Então ele se sentiu sortudo por aquele encontro. Por outro lado, a garota ninja se espantou ao perceber que o cavaleiro sabia o que era uma ninja. Quando viu Panta, pediu desculpas por ter atacado alguém reconhecido por um espírito. Ela presumiu que Ark estava ali para resgatar os elfos sequestrados e contou que eles estavam no porão. Entregou a ele alguns papéis com informações importantes. Ela mesma estava procurando outra coisa que não conseguiu encontrar e por isso decidiu ir embora após eliminar alguns bandidos. Antes de partir, avisou que havia também 2 elfos mantidos na mansão do Lorde, então desapareceu pelos telhados. Ark pensou que ter Panta ao seu lado era a melhor coisa daquele mundo. Ele abriu os documentos e ficou chocado ao ver que eram contratos de compra de elfos. Mostrou os papéis para os companheiros, que também se espantaram e descobriram que o responsável por tudo era Lord Jinto, o governante daquela região. Ark contou a eles o que soube através da ninja, mas escondeu sua identidade, dizendo que havia interrogado alguém. O grupo pensou em entrar no porão discretamente, mas os bandidos os encontraram, forçando-os a lutar. Ariane usou seu golpe especial, a lâmina de fogo, e transformou os inimigos em carvão em apenas um ataque. Com isso, correram até o porão, onde as garotas elfas tremiam de medo ao ouvirem os estrondos. Ark e seus companheiros entraram e ele abriu os portões da prisão, entortando os metais como se fossem barro. Depois teleportou todos para outro penhasco. Em seguida, retirou os colares sugadores de mana das garotas, que se emocionaram e o agradeceram com lágrimas. Danka finalmente passou a confiar nele e deixou sob sua responsabilidade o resgate dos 2 elfos restantes, enquanto levava as crianças de volta à vila. A mansão do Lorde já estava à vista, e Ark teleportou a si mesmo e Ariane usando caminhada dimensional. Ariane pediu que fossem ao ponto mais alto da construção, pois era onde o Lorde provavelmente estaria. Assim que chegaram, se depararam com guardas que mandaram que se rendessem. Ark usou seu golpe Corte do Dragão para destruir o sino de alarme da torre, produzindo fumaça e barulhos suficientes para arruinar qualquer chance de entrar discretamente. Os guardas entraram em pânico tentando encontrar os invasores, mas Ark conseguiu se esconder entre as estátuas de cavaleiros. Um criado correu até Lord Jinto, pai de Odolen, que estava prestes a importunar as elfas bonitas, e anunciou que 2 monstros haviam invadido a mansão. Essa foi a última coisa que ele conseguiu dizer, pois a porta atrás dele explodiu com a entrada de Ark e Ariane. Eudolain então entrou em desespero ao vê-los e tentou fugir engatinhando. Jinto tentou enfrentá-los, mas Ariane o derrubou com um chute certeiro e salvou as garotas. Enquanto isso, Ark prensou Eudolain contra uma parede, assustando-o tanto que ele desmaiou. Em seguida, Ark quebrou uma parede e revelou um cômodo secreto. Pediu a Ariane que desse uma olhada. Ela contou a ele sobre o tratado de paz entre humanos e elfos e disse que Jinto havia sido o primeiro a violá-lo, por isso merecia ser punido. Ela chamou as 2 garotas élficas para descontarem sua raiva no homem. Quando os soldados vieram para defender o Lorde, Ark pediu a Ariane que os distraísse enquanto ele investigava o cômodo escondido. Ela usou sua espada flamejante para derrotar todos e pediu às garotas que fugissem em segurança. Em seguida, ela foi até o esconderijo e encontrou Ark recolhendo barras de ouro. Antes que pudesse repreendê-lo por roubar, ele explicou que precisava de muito dinheiro para construir qualquer tipo de organização. Se os humanos tentassem reiniciar a rede de sequestros, não conseguiriam fazer isso rapidamente se estivessem sem recursos. Ariane acreditou em sua justificativa e até elogiou sua estratégia. De repente, explosões sacudiram toda a mansão e os 2 fugiram com o ouro antes que o prédio desabasse. Nenhum dos 2 sabia quem havia causado as explosões, mas Ark suspeitou da garota ninja. Com a missão concluída, Ariane ofereceu dinheiro a Ark, mas disse que aquilo não era nada comparado ao tesouro que ele havia pegado. Ark aceitou sem hesitar, mesmo já estando rico. Ariane então perguntou se ele tinha algum plano e o convidou para acompanhá-la até a terra dos elfos. Ela explicou que muitos do seu povo ainda sofriam nas mãos dos humanos e que poderia contar com a ajuda dele para salvá-los. Ark desejava muito viver uma vida cheia de aventuras, mas fingiu hesitar, perguntando se os elfos aceitariam alguém de fora. Ariane disse que faria o possível para conseguir a permissão dos anciãos, mas Ark avisou que não poderia tirar a armadura nem mesmo para uma verificação. Ela perguntou o motivo e ele criou tensão ao dizer que ela talvez o visse como um monstro ao vê-lo sem o elmo. Quando ela prometeu que não julgaria, ele revelou que era um esqueleto. Ariane ficou chocada e perguntou o que havia acontecido com seu rosto, mas Ark não podia contar que era um personagem de jogo em outro mundo. Em vez disso, disse
disse apenas que um dia acordou daquele jeito. Contou a história de fundo do seu personagem. Ele era um cavaleiro sagrado que havia sido amaldiçoado e agora precisava cruzar o mundo em busca de uma cura. Ariane ainda estava surpresa, mas explicou que ele não era um morto-vivo, pois se fosse, seu espírito estaria corrompido e ele não poderia usar magia de cura ou de luz. Nem mesmo Panta estaria tão próxima dele como estava. A guerreira elfa disse que o aceitaria do jeito que era. Os elfos guardariam seu segredo, e os anciãos talvez soubessem algo se o problema realmente fosse uma maldição. Ark aceitou a proposta dela e os dois decidiram viajar juntos. Em seguida, Ariane o levou até sua cidade através de uma floresta densa. Ark, empolgado demais, tentou usar a caminhada dimensional e acabou caindo de um penhasco perto de um rio. Eles descansaram ali à noite e Ariane enviou uma mensagem de voz avisando ao seu povo que estava voltando com um convidado. A garota ainda estava com fome, então Ark saiu para caçar mais alguma coisa. Quando retornou, encontrou a elfa séria de sempre abraçando Panta com carinho e aproveitou para provocá-la por causa disso. Após alguns dias de viagem, eles finalmente chegaram à cidade élfica. Ao verem um portão gigante de ferro, Ark ficou maravilhado. Ariane pediu que o portão fosse aberto e Ark se impressionou com o aspecto fantasioso daquele mecanismo pesado sendo erguido. Ela entrou sozinha e pediu que ele esperasse ali até que ela conseguisse a permissão do ancião. Enquanto esperava, Ark observou a cerca alta de madeira que cercava a cidade e pensou que, considerando quanto tempo os elfos viviam, ela também devia ser bem antiga. Como Ariane demorava a voltar, Ark passou o tempo brincando com Panta, treinando com sua espada, fazendo exercícios e até tirando um breve cochilo. Quando ela finalmente voltou, confirmou que havia conseguido a permissão e chamou uma estalagem. Ark notou que a cidade dos elfos parecia uma vila agrícola, mas as casas gigantes em forma de vagem pareciam ter sido criadas por algum designer. No centro da cidade havia uma árvore enorme que servia como casa e escritório do ancião. Ariane levou Ark até o ancião Dillion e sua esposa Glennis, que o receberam com gentileza e agradeceram por ter cuidado da filha dele. Só naquele momento Ark descobriu que Ariane era filha do ancião, já que ela nunca havia contado isso antes. Glennis disse que Ariane tinha apenas 170 anos, quando na verdade ela já tinha mais de 240, o que irritou a filha. Ark ficou surpreso ao confirmar que os elfos realmente viviam muito tempo, já que ela não aparentava mais de 30 anos. Dillion agradeceu a Ark pela ajuda ao povo élfico, mas logo se voltou para a filha e perguntou por que ela havia atacado a mansão de um nobre quando a missão era apenas resgatar os elfos sequestrados. Ariane não conseguiu dar uma resposta clara, então Ark interveio e explicou tudo o que aconteceu enquanto tomavam chá. Dillion avisou que relataria o caso à convenção dos anciãos élficos no dia seguinte e mostraria também os contratos de venda de elfos que Ark havia encontrado. Com os assuntos sérios encerrados, Glennis trouxe a comida. Quando todos começaram a comer, Ark ficou nervoso sem saber o que fazer. Ariane o tranquilizou e Dillion afirmou que já sabia sobre sua condição e que os três manteriam um segredo. Convencido, Ark tirou o elmo com hesitação e jantou com outras pessoas pela primeira vez em semanas. No dia seguinte, ele acordou em uma cama confortável sem sua armadura e Panta descansava em seu peito oco. Ao sair, descobriu que Dillion e Ariane já tinham partido para a convenção dos anciãos. Atrás da casa deles havia um círculo de transporte para a capital dos elfos. Era um enorme pedaço de madeira com um cristal mágico ao lado, e vários magos élficos eram necessários para realizar o teleporte. Dillion e Ariane chegaram à capital, que estava cheia de movimento, e seguiram direto para a sede onde os anciãos estavam reunidos. O chefe eleito de todos os anciãos pediu a Dillion que relatasse o que sabia sobre os recentes sequestros, e ele apresentou um relatório detalhado. Os anciãos ficaram horrorizados ao saber da verdade e consideraram que o caso poderia justificar uma guerra contra os humanos, como ocorreu 600 anos atrás. No entanto, nenhum humano lembrava daquela guerra, já que o que para os elfos era uma geração, para os humanos era história antiga. Depois da guerra, foi feito um pacto de não agressão que agora havia sido quebrado pelos humanos. Mesmo assim, os anciãos decidiram que agir com pressa não seria sensato. Um dos anciãos sugeriu enviar uma queixa ao reino dos roedores com quem haviam firmado o pacto, mas o ancião guerreiro argumentou que não precisavam se explicar para nenhum humano. Além disso, os humanos poderiam usar artifícios legais para punir aqueles que salvaram os elfos sequestrados, acusando-os de atacar a casa de um nobre. O chefe dos anciãos concordou e determinou que as operações de resgate continuariam, mas com mais cautela. Também manteriam vigilância sobre as atividades dos humanos. Ao voltarem da reunião, Ariane se sentiu culpada pelas consequências de suas ações impulsivas, mas Dillion a tranquilizou dizendo que ela fez o certo ao salvar o povo. Em seguida, eles começaram a conversar sobre outros assuntos, e Ariane ficou surpresa ao saber que sua irmã mais velha, obcecada por batalhas, iria se casar em breve. Ela não conseguia nem imaginar a irmã com um homem quando Evelyn, a irmã em questão, apareceu de repente, pulou nela, abraçou com força e ignorou completamente o pai. Após se fartar dos abraços, Evelyn disse que estava orgulhosa da irmã por ter salvado tantos elfos. Essas palavras não deixaram Ariane mais feliz, pois Evelyn era considerada uma das melhores guerreiras élficas, e Ariane sempre teve um complexo de inferioridade ao compará-las. Para mudar
mudar de assunto, Ariane perguntou sobre o casamento e Evelyn devolveu a pergunta querendo saber se a irmã gostava de alguém. Ariane respondeu que não havia homem algum em sua vida, mas corou ao pensar em Ark e Evelyn aproveitou para provocá-la, dizendo que qualquer um que quisesse se casar com ela teria que ser mais forte que ela. Ariane retrucou dizendo que era só Evelyn admitir que não queria vê-la casada nessa vida, o que fez a outra rir bastante. Estava claro que o homem que Ariane tinha em mente não teria vida fácil. Enquanto isso, Ark passeava pela vila onde todos olhavam com desconfiança, exceto pelas garotas que ele havia salvado. Glennis pediu para treinar com ele um pouco. Os dois se enfrentaram com espadas de treinamento e Ark se perguntou se uma dona de casa estaria pronta para lutar com ele. Ela afirmou que havia ensinado Ariane a lutar. Também revelou que era uma elfa negra com habilidades físicas extraordinárias e que sentia necessidade de testar qualquer um que julgasse forte, para saber se ele realmente era capaz de proteger sua filha. Ark entendeu os motivos dela e o treino começou. Glennis partiu para o ataque primeiro, superando Ark com golpes rápidos e em seguida apareceu atrás dele e o derrubou. Com a espada apontada para ele, disse que seus movimentos eram de um amador e começou a lhe dar dicas para melhorar. Mandou que se levantasse para o segundo round e Ark ficou animado por estar aprendendo técnicas reais de combate com alguém experiente. A simpática e aparentemente inofensiva dona de casa venceu Ark 100 vezes de forma humilhante, mas ele continuou tentando. Por fim, pensou que havia encontrado uma brecha para surpreendê-la com caminhada dimensional, e mesmo conseguindo surgir atrás dela, Glennis foi rápida o bastante para derrotá-lo sem dificuldade. Mesmo sendo tão habilidosa, agora ela era apenas uma dona de casa, e saiu do campo de treino já pensando no que preparar para o jantar, enquanto deixava Ark caído na poeira. Ele concluiu que ter atributos altos não era tudo, e que a experiência real de combate era o mais valioso de tudo. De volta a casa, ele descobriu que os elfos tinham um banho dentro da própria residência e quis experimentar. Levou Panta com ele, lavou a mascote e mergulhou na água, sentindo um prazer intenso nos ossos. Banhos eram raros e considerados um luxo naquele mundo, então essa foi a primeira vez que ele pôde aproveitar um. Enquanto relaxava com sua companheira Ariane, sem saber que ele estava lá, voltou para casa e entrou no banho sem verificar se havia alguém. Quando viu um esqueleto na banheira, ficou em choque, não quis ouvir as explicações de Ark e o lançou para longe com um ataque. Durante o jantar, os dois ficaram visivelmente envergonhados, já que todos haviam visto os dois, embora isso não devesse importar tanto para Ark, considerando que ele literalmente não tinha nada a esconder. Gideon então apareceu e começou a conversar com Ark sobre o que os anciãos haviam decidido. Eles queriam contratá-lo para ajudar Ariane a resgatar os elfos sequestrados. Como não tinham muito dinheiro para pagar alguém tão rico quanto ele, decidiram oferecer informações valiosas que poderiam ajudá-lo a quebrar sua maldição. Gideon contou que havia uma fonte termal próxima da coroa do Senhor que dizia-se ser capaz de eliminar qualquer maldição daqueles que mergulhassem em suas águas. Ark perguntou o que era a coroa do Senhor e o elfo explicou uma longa história sobre os vários tipos de criaturas semelhantes a dragões que existiam no mundo, sendo os mais poderosos os Lordes Dragões. A coroa do Senhor era uma árvore gigantesca e rara que crescia onde um Lorde Dragão estabelecia seu lar, e muitos espíritos viviam ao redor dela, concedendo propriedades milagrosas às folhas e frutos da árvore. No entanto, era um lugar perigoso, pois qualquer um que perturbasse os espíritos despertaria a fúria do Lorde Dragão. Ariane explicou que entrar na coroa do Senhor era perigoso para humanos, mas os Eldes conseguiam permissão dos espíritos para adentrá-la, e que poderiam providenciar essa permissão para Ark também. Gideon perguntou se aquela informação era suficiente como pagamento, e Ark respondeu que era mais do que suficiente. Mesmo assim, enquanto estava deitado na cama, ele começou a se questionar se realmente estava amaldiçoado. A história que contou a todos era apenas um pano de fundo aleatório que tinha criado para seu personagem no jogo, mas agora começava a se perguntar se aquilo era mesmo verdade. Ark refletiu que se fosse realmente uma maldição, talvez pudesse purificar-se usando seu feitiço contra maldições, que era eficaz até mesmo contra maldições de nível médio. Ele conhecia feitiços mais poderosos, mas que causavam danos a mortos-vivos, e não queria arriscar. Decidido, ele testou o feitiço em sua própria mão e surpreendentemente ele funcionou, sua mão voltou a ser humana. Ark ficou chocado e gritou, mas o efeito durou apenas 5 segundos antes da mão voltar a ser osso. Ele repetiu o teste durante toda a noite e, embora o resultado fosse sempre o mesmo, continuou tentando até ficar exausto. Na manhã seguinte, Ark e Ariane partiram cedo em direção à capital do reino de Roden para localizar as pessoas cujos nomes apareciam nos contratos de venda de elfos. Ark só conseguia pensar na noite anterior, pois agora tinha certeza de que era um esqueleto devido a uma maldição que sempre retornava, não importando quantas vezes ele a purificasse. Assim que saíram da floresta, Ark foi atacado por monstros parecidos com libélulas gigantes perto de um lago e fugiu aterrorizado. Ariane o salvou e o levou até um restaurante onde os dois discutiram o plano para o dia seguinte. Ela
Ela explicou que o caminho usual até a capital era contornar a floresta de carruagem, mas que poderiam cortar caminho atravessando a floresta diretamente. Uma garçonete ouviu a conversa e alertou que a floresta estava perigosa por causa de um grupo de monstros chamados Lobos Assombrados. Eles tinham aparecido recentemente e estavam atacando pessoas enquanto os soldados não faziam nada para proteger a população. Ariane ficou pensativa ao ouvir o nome dos lobos, mas afirmou que eles não seriam um problema para os dois. Já dentro da floresta, Ark perguntou por que ela parecia tão incomodada com os lobos assombrados. Ariane contou que a cauda desses lobos era usada em véus de noiva nas tradições élficas, sendo considerado o melhor presente para uma noiva. Como o casamento de sua irmã estava próximo, ela queria dar aquilo de presente. Os lobos, como se tivessem ouvido, apareceram de repente e os atacaram de todos os lados. Ark cortou um deles, mas percebeu que os lobos eram ilusões. Mesmo cercado, ele não conseguia distinguir quais eram reais. Ele ficou sobrecarregado pelo número de inimigos, mas então lembrou que os lobos assombrados eram criaturas inteligentes que atacavam em grupo e usavam cópias ilusórias para enfrentar oponentes fortes, sempre sob o comando de um líder astuto. Enquanto Ark tinha dificuldades, Ariane se mantinha no controle da situação. Quando vários lobos se lançaram contra ela, ela usou uma bola de fogo para dissipar uma ilusão e em seguida criou estacas de terra, atingindo um lobo verdadeiro entre todas as imagens falsas. Ark foi lembrado mais uma vez de que, apesar de seus atributos elevados, não tinha experiência real de combate. Como não podia lutar como Ariane, decidiu que a melhor opção era derrotar o chefe dos lobos para encerrar a batalha rapidamente. O líder estava observando de um penhasco e Ark usou caminhada dimensional para se aproximar por trás. Quando atacou, o lobo saltou para desviar, mas Ark notou um anel preto e vermelho na perna do monstro, idêntico ao que havia visto em Toadzilla. Para testar uma teoria, ele ficou parado, deixando que o lobo o atacasse por trás. No momento certo, usou um ataque de fogo por baixo da capa e em seguida golpeou com a espada, cortando o anel. O chefe voltou à consciência assim que o anel foi destruído. Ele uivou e reuniu sua matilha, que se retirou imediatamente. Ariane subiu até o penhasco para ver o que estava acontecendo e chegou a tempo de ver o anel desaparecer. Ela ficou surpresa, mas Ark entendeu o que aquilo significava. Ele contou a ela sobre Toadzilla e o anel semelhante. Provavelmente os monstros estavam sendo atraídos para lugares que não pertenciam a eles e se tornavam violentos por causa dos anéis. Deixando o assunto dos anéis de lado, Ariane pediu a Ark que esperasse enquanto recolhia a pelagem das caudas dos lobos mortos para o presente da irmã. Enquanto esperava, Ark viu Panta correr para dentro da floresta como se tivesse notado algo. Ele pediu que Ariane esperasse e correu atrás da raposa. Na estrada próxima à floresta, uma carruagem atravessava a região. Dentro dela viajava a princesa Uriana do reino de Holden em missão diplomática para conversar com os elfos sobre os recentes sequestros. Ela suspeitava que seu irmão mais velho, Dakar, se estivesse envolvido no tráfico de escravos com apoio do Império Sagrado do Leste. Por outro lado, a facção de seu irmão mais velho por parte de pai também era ambiciosa e receberia apoio do Império do Oeste. Com os dois irmãos disputando poder e se tornando cada vez mais agressivos, a princesa se preocupava com sua própria segurança e esperava que tudo ocorresse bem durante a viagem. Mas no instante em que pensou isso, a carruagem foi atacada por bandidos. A empregada da princesa tentou protegê-la dentro da carruagem, mas logo perceberam que todos os guardas já haviam sido derrotados e que estavam completamente cercados. Um dos inimigos abriu a porta e a criada tentou protegê-la saltando com uma adaga, mas foi golpeada e caiu na hora. Uriana entrou em pânico e ao se aproximar da amiga ferida, foi apunhalada no coração e também caiu. Um dos soldados da escolta fazia parte da conspiração e orientou os outros a deixarem tudo com a aparência de ataque de bandidos. Eles iam dizendo que ficariam ricos com aquela missão, mas Panta pulou no rosto de um dos soldados, surpreendendo-o. Ele pensou em matá-la para se livrar da criatura, mas Ark apareceu por trás dele e agarrou seus braços com tanta força que o som dos ossos se quebrando foi ouvido por todos. Em seguida, jogou o soldado para longe e ajoelhou-se ao lado da garota ferida, que parecia ser filha de alguma família rica. Os bandidos então perceberam que ele havia visto tudo e passaram a atacá-lo com rajadas de fogo e pedras encantadas, mas Ark não sentia nenhum dano. Ele se perguntou se deveria usar suas habilidades poderosas para trazer a garota de volta à vida. Em um jogo, isso seria considerado um bom ato com alguma recompensa, mas trazer alguém de volta à vida no mundo real era outra história. Ele só percebeu os ataques ao seu redor quando eles cessaram e virou-se para ver os assassinos sendo devorados pelos lobos assombrados. O líder da matilha havia voltado tanto para se vingar dos humanos quanto para agradecer Ark por tê-lo libertado da loucura. Junto de seus lobos, eliminou todos os assassinos. Alguns conseguiram fugir, mas a maioria morreu. E o chefe partiu com seu grupo após cumprir sua missão. Sem ninguém por perto, Ark considerou seguro usar sua habilidade suprema de regeneração e trouxe a princesa de volta à vida. Ele ficou aliviado ao ver que o feitiço funcionava e pediu a Panta que ficasse de olho nela enquanto ajudava os outros feridos. Usou a mesma habilidade para curar a criada e alguns soldados, mas um deles estava tão gravemente ferido que nem mesmo o feitiço conseguia salvá-lo. Ark fez tudo o que pôde para salvar o maior número possível de pessoas. Enquanto a luz do feitiço de regeneração preenchia a área, a princesa abriu os olhos
olhos por um instante, viu o homem diante dela e se perguntou se ele era um anjo, antes de desmaiar novamente. Mais tarde ela acordou ao sentir a criada chorando e a sacudindo. Foi então que entendeu que ambas estavam vivas e sem ferimento. Alguns soldados haviam morrido, mas os demais estavam milagrosamente de volta graças à magia. A princesa estava convencida de que não tinham apenas se ferido, e o sangue em suas roupas rasgadas era prova suficiente de que ela havia sido morta. No entanto, ela acreditava que um milagre enviado por Deus as havia salvado. Ela reuniu seus homens sob o brilho da alvorada e fez um discurso dizendo que alguém havia conspirado para matá-la, mas pela misericórdia divina um milagre havia acontecido. E isso era um sinal claro de que estavam destinados a cumprir aquela missão. Com entusiasmo, ela disse aos soldados que partiriam imediatamente para o destino, e que nada poderia impedi-lo. Ark observava tudo de um matagal próximo e logo entendeu que a garota era uma princesa. Enquanto retornava, começou a se perguntar se tinha ido longe demais ao revivê-la, mas tinha certeza de que aquele podia ser um daqueles momentos em que a história muda. Quando reencontrou Ariane, ela já havia terminado seu trabalho e recolhido a quantidade necessária de pelos para o véu da irmã. Ariane perguntou o que havia acontecido, mas Ark não contou muito e disse que não foi nada demais. Depois disso, continuaram a viagem e chegaram ao mercado central da capital, onde alguém arremessou um homem contra Ark. Ele se virou e viu que muitos homens cercavam uma garota. Quando tentaram atacá-la, ela perfurou o olho de um deles e desafiou os outros para que viessem todos de uma vez. Ark pensou em ajudá-la, mas Ariane afirmou que não era necessário. E ela estava certa, pois a jovem derrubou todos com facilidade, o que deixou Ark impressionado. No entanto, quando a garota olhou diretamente para ele, Ark se preocupou achando que ela iria provocá-lo também. Para sua surpresa, ela o cumprimentou educadamente e disse que era um prazer reencontrá-lo. Ark então percebeu que era a ninja meio animal que havia encontrado durante o resgate dos elfos em Dinto. A garota elogiou Ark por sua atuação no salvamento dos elfos e disse que queria conversar com ele sobre algo importante. Desconfiada, Ariane perguntou quem era aquela garota e como ela sabia sobre a missão de resgate. Ark explicou que havia sido ela quem lhe deu as informações sobre o paradeiro dos elfos sequestrados. A garota então se apresentou como Tion, do clã Jinshin, e disse que era uma das 6 ninjas mais fortes de sua vila secreta. O grupo reservou um quarto para conversar com mais privacidade. Após todos se apresentarem formalmente, Tion foi direta e perguntou por que Ark a chamou de ninja quando se conheceram. Ele sabia o que era uma ninja, mas não podia revelar que vinha de outro mundo, então respondeu que em seu país espiões e assassinos se vestiam daquele jeito, e também eram chamados de ninjas. Tion comentou que Ark devia vir do mesmo país que o fundador lendário do clã dela, um homem que chegou naquele reino há 600 anos e se tornou uma lenda. Ark percebeu que o fundador dos ninjas também era do Japão e possivelmente havia começado uma seita depois de ser transportado para aquele mundo. Ariane perguntou que Tion queria conversar com Ark, e a ninja ficou séria, dizendo que precisava da ajuda dele. Os homens besta estavam enfrentando o mesmo problema que os elfos, estavam sendo sequestrados e vendidos como escravos. Tion e os outros ninjas estavam em uma missão para salvá-los e planejavam algo grande, mas precisavam de ajuda extra. Ela estava desesperada e ofereceu as informações sobre os elfos sequestrados como pagamento por qualquer auxílio. Mas Ark então respondeu que no momento já estava contratado pelos elfos e que precisaria da aprovação deles para assumir outro trabalho. Tion ficou triste, mas Ariane perguntou se ela havia sido treinada desde pequena para proteger seu povo, e Tion confirmou dizendo que essa era sua missão de vida. Ariane sentiu que as duas tinham muito em comum e por solidariedade decidiu ajudá-la, pois entendia o desejo de proteger o próprio povo. Ela perguntou qual era o plano e Tion os guiou até o local da operação por dentro de uma floresta. Durante o caminho, Ark perguntou se o fundador deles também era um homem fera, mas Tion disse que ele era um humano de outro país chamado Hanzo. Ele havia começado como espião do Império, mas ao presenciar as injustiças contra os homens fera decidiu ajudá-los e treinou alguns como seus discípulos, fundando o clã Jinshin. Ark ficou atônito ao ouvir o nome Hattori Hanzo, o ninja mais famoso de todos os tempos, e teve certeza de que ele também vinha do Japão. Ark ficou com inveja por alguém ter chegado antes dele naquele mundo e ainda ter deixado um legado como clã ninja e se tornado uma lenda. Tion percebeu o comportamento estranho de Ark e Ariane explicou que ele às vezes sofria de crises de fantasia exagerada. Logo depois, o grupo chegou a um penhasco de onde podiam ver o maior mercado de escravos do reino, protegido como uma fortaleza. O plano era atacá-lo e libertar os prisioneiros, mas Tion avisou que aquele local era o centro do comércio de escravos e que reforços chegariam rápido, por isso teriam que agir depressa. Ela explicou que Ark e Ariane fariam um ataque rápido e chamativo para logo fugirem, pois poderia se tornar perigoso se demorassem demais. Tion deixou claro que nem todos os prisioneiros conseguiriam escapar
escapar e que apenas parte dos envolvidos na missão estaria ali. Ark entendeu que o plano era um ataque de distração e a ninja confirmou, dizendo que os ninjas Homens-Fera já estavam posicionados na cidade e atacariam 4 outros mercados de escravos ao mesmo tempo. A atenção se voltaria para o maior mercado, aumentando as chances de fuga nos outros pontos. Ariane disse que o plano era arriscado demais, mas Xion já estava disposta a se sacrificar se isso ajudasse a salvar vidas. Ela confiava que Ark e Ariane ajudariam a reduzir os danos, mas Ark afirmou que lutaria com eles até o fim. Apesar de Xion não querer que ele arriscasse sua vida, Ark explicou que podia usar magia de teleporte. Ela ficou surpresa e Ark comentou que ela devia ter visto isso antes. Com essa informação, Xion ficou mais otimista e decidiu avisar os outros. Ela contou que o ataque seria naquela noite e pediu que eles se preparassem, partindo logo em seguida, pulando de árvore em árvore. Ark também disse que deveriam se preparar e para ele isso significava comer algo. Depois ele quis fazer mais uma coisa, usar uma máscara ridícula para se destacar como isca. Ariane achou a ideia boba e nem ela nem Panta ficaram impressionados com Ark usando a máscara. Enquanto conversavam, Xion voltou acompanhada por outro ninja, um homem enorme e musculoso chamado Goemon. Ark ficou chocado ao ouvir o nome igual de outro lendário ninja do Japão e perguntou se aquele era o nome verdadeiro dele. Xion explicou que aqueles eram apenas títulos dados aos guerreiros mais habilidosos. Ark confirmou que tanto Xion quanto Goemon usavam nomes inspirados em lendas japonesas. Goemon parecia distraído e agressivo, encarou Ark e de repente os dois começaram a se enfrentar em uma espécie de luta corporal. As garotas pensaram que estavam brigando de verdade, mas na verdade era assim que homens faziam amizades. Pouco depois os dois estavam rindo e elogiando a força um do outro. À meia-noite chegou o momento de colocar o plano em ação. Ariane e Xion planejavam entrar pelos fundos enquanto Ark e Goemon iriam atacar de frente para chamar a atenção. O grupo se separou para cumprir suas tarefas. Os dois homens fortes caminharam diretamente até os guardas sonolentos, que reconheceram Goemon como um homem fera, mas ficaram confusos com a figura mascarada ao seu lado. Quando os dois se aproximaram, decidiram que era hora de chamar a atenção. Goemon usou o ninjutsu do estilo terra para criar estacas de pedra nos ombros e com a ajuda de Ark arrebentou os portões. Todos os soldados saíram correndo para enfrentá-los e Ark os derrubou com socos, como se fossem bonecos de pano. Goemon usou outro ninjutsu e transformou seu corpo em aço, quebrando as armas dos soldados que o atacavam. Os soldados, apavorados com aqueles dois monstros, recuaram e Ark aproveitou a oportunidade para tentar superar o ninja. Ele usou sua habilidade chamada Projétil de Rocha, que na prática mais parecia um canhão de pedra, esmagando os soldados com o impacto. Para atrair ainda mais atenção, ele riu de forma insana, aterrorizando ainda mais os soldados já assustados. O ninja então lançou outro jutsu chamado Golpe da Lança de Pedra e socou o chão, fazendo com que estacas de rocha emergissem da terra. Ark, que não queria ficar para trás, usou sua magia presa de pedra e enormes presas rochosas surgiram do chão. A combinação das duas magias de terra gerou um efeito de amplificação, fazendo com que estacas surgissem por todo o campo e destruíssem completamente a área ao redor. Os dois acabaram soterrados nos escombros do caos que criaram. Enquanto isso, Ariane, Panta e Xion alcançaram a porta dos fundos. Ao verem o espetáculo que os dois homens estavam promovendo, correram para aproveitar a distração. Depararam-se com uma porta trancada que Xion abriu rapidamente com suas habilidades de arrombamento. Elas se esgueiraram pela fortaleza enquanto os soldados corriam em direção ao portão principal. Panta percebeu a aproximação de soldados, mas antes que eles pudessem agir, Xion usou um ninjutsu de água e transformou seu ataque em lobos que eliminaram os inimigos. Mais soldados surgiram e foi a vez de Ariane agir, queimando-os com sua magia de espada flamejante. Elas chegaram ao porão, onde encontraram homens feras acorrentados em celas. Quando Xion os libertou, eles perguntaram quem ela era. E ao ouvirem que pertencia ao clã Jinshin, os prisioneiros se encheram de esperança. Xion destravou as celas e pediu que os agora libertos ajudassem na luta, enquanto Ariane impedia a chegada de mais soldados. Na entrada principal, tanto Ark quanto Goemon estavam soterrados, mas conseguiram sair com o uso de suas técnicas defensivas. Eles decidiram se juntar às garotas e foram informados de que todos os homens feras libertos já estavam reunidos e protegendo o salão. Agora faltava apenas invadir o prédio nos fundos, e Goemon se ofereceu para ficar como retaguarda e impedir a chegada de soldados enquanto os outros avançavam. Eles seguiram derrotando guardas, arrombando portas e encontraram uma prisão subterrânea com mais pessoas. Libertaram todos, mas uma cela em particular exalava um cheiro terrível. Xion entrou e se deparou com os corpos de vários de seus parentes. Os outros homens feras explicaram que os feridos e doentes não podiam ser vendidos e foram deixados ali para morrer em condições deploráveis. Todos começaram a chorar e Ark também ficou furioso, mas decidiu que salvar os sobreviventes vinha antes do luto. Ele reuniu todos e os teleportou para fora com a magia portal. Após a evacuação, Xion soube que a missão também tinha sido bem sucedida nas outras localizações. Ark decidiu que ainda tinha algo a fazer e voltou à fortaleza para encerrar aquilo de vez. Ele se teleportou ao lado de Goemon, que ainda estava de pé mesmo gravemente ferido. Juntos decidiram eliminar completamente os humanos responsáveis. Usando a combinação das magias presas
mesa de pedra e lança de terra para destruir todo o mercado de escravos. Depois de colocarem o local em chamas, Ariane e Xion observaram tudo. Ark voltou até elas trazendo os corpos que não puderam carregar antes, e Ariane os cremou para realizar um funeral digno. Quando os corpos foram consumidos pelo fogo, seus espíritos se libertaram e subiram ao céu. Xion jurou se tornar ainda mais forte para impedir que outros passassem por aquilo. Com a missão encerrada, todos partiram, mas Ark e Gomon reforçaram seus laços de amizade lutando novamente, enquanto as garotas conversavam sobre libertar seus povos da opressão. No dia seguinte, o grupo fez um passeio de barco na capital, onde os ninjas entregaram as informações prometidas. Xion revelou que os elfos escravizados tinham sido levados para o Império Sagrado do Leste. Ao ouvir esse nome, Ariane ficou séria. Ela usou um pássaro mensageiro para informar Danka e os outros sobre a descoberta e depois partiu para o Império acompanhada por Ark. Durante o caminho, eles pararam por um tempo no deserto. Lá, uma enorme revoada de wyverns cobriu o céu. Ark ficou empolgado com o espetáculo, mas Ariane estranhou, já que wyverns nunca se deslocavam em grupos tão grandes. Por causa da quantidade, o pássaro mensageiro se recusou a voar, e a mensagem não pôde ser enviada aos outros elfos. Ark disse que não era problema e que podia dispersar os monstros. Sem explicar o plano, ele saltou de um penhasco e aterrissou com força no solo. Em seguida, usou um feitiço de área chamado Supressor de Raios. Nuvens escuras cobriram o céu e lançaram relâmpagos contra os wyverns. Ariane e os outros foram pegos pelo ataque também, e quando Ark se teleportou de volta após os relâmpagos cessarem, encontrou todos em estado lamentável. Antes que pudesse perguntar se estavam bem, um elfo de cabelos verdes coberto de grama fazia anotações sobre eles. Ark e Ariane foram até uma estalagem na cidade próxima, onde ela ainda estava irritada por ele ter usado um feitiço tão perigoso sem aviso. Mas logo ela mudou de assunto, tirou um mapa do Império e começou a procurar a rota mais curta para o destino. O mapa estava incompleto e sem detalhes, e a rota direta não era mapeada, o que a tornava arriscada. Havia outra preocupação ocupando os pensamentos de Ariane, e Ark perguntou por que ela estava tão inquieta desde que ouviu o nome do Império. Ela explicou que capturar e vender elfos ainda era legal por lá, o que tornava até mesmo aquela cidade fronteiriça perigosa para ela. O elfo de cabelos verdes do início do dia se aproximou, demonstrando coragem ao exibir suas orelhas pontudas em território humano. Antes que pudesse dizer algo, Ariane colocou um pote sobre sua cabeça, mandando-o esconder qualquer prova de que não era humano. No entanto, o estalajadeiro e as outras pessoas foram amigáveis com ele, deixando Ariane confusa. O elfo se apresentou como Karsi, um biólogo que vivia naquela cidade há 10 anos e era amigo de todos. Ariane continuou desconfiada, e Karsi fez um discurso sobre como desejava que humanos e elfos vivessem em harmonia. Ela disse que aquilo era uma ilusão, e ele retrucou perguntando se ela não estava viajando ao lado de um humano, mesmo dizendo que os odiava. Depois que a discussão terminou, Ark perguntou a Karsi por que ele havia se aproximado. O biólogo explicou que precisava de um espécime de monstro difícil de capturar, mas após ver o feitiço poderoso de Ark naquela manhã, ficou convencido de que ele e sua parceira seriam capazes de capturá-lo. Ariane recusou, dizendo que tinham tarefas mais importantes, mas Karsi ofereceu como recompensa um mapa detalhado do Império. Ela hesitou, então ele acrescentou como bônus uma cópia de sua pesquisa sobre criaturas mágicas, e Ark demonstrou interesse imediato. Ele insistiu que Ariane aceitasse a missão, e ela concordou. Karsi ficou satisfeito e pediu que se encontrasse no portão da cidade pela manhã. Mais tarde, Ark ostentou sua riqueza pagando a mais por um quarto, e o estalajadeiro lhe ofereceu um barril de bebida de alta qualidade como cortesia. No quarto, enquanto Ariane refletia sobre a possibilidade de convivência entre elfos e humanos, Ark abriu o barril e serviu um copo para ela, perguntando se ela podia beber. Ariane entrou no modo competitivo e tomou tudo de uma vez. Ela gostou tanto que suas orelhas até se moveram sem perceber. Ark experimentou e achou a bebida saborosa e forte. Ela era tão forte que depois de 2 copos, Ariane ficou completamente alterada e pulou em Ark, enviando sinais contraditórios sobre o que queria. Ele ficou sem saber se ela queria ele ou a bebida, e em vez de responder claramente, ela começou a sacudir a cabeça dele e o arremessou repetidamente durante a noite. Na manhã seguinte, Ariane acordou no quarto destruído com uma forte ressaca, e ao ver Ark no chão sem armadura, o identificou apenas como um esqueleto e o lançou longe antes que ele conseguisse explicar. Deixando isso de lado, os dois desceram até o balcão, onde o estalajadeiro comentou que ouviu batidas no quarto durante toda a noite. Ariane ficou ainda mais constrangida, mas quando foram se desculpar com Karsi por tê-lo feito esperar, ele respondeu que entendia que os dois haviam dormido demais por causa da noite intensa. Depois disso, eles partiram para encontrar o monstro ao lado de Karsi
Carse e de um amigo humano dele. A ressaca de Ariane se somou ao enjoo provocado pelo cheiro horrível dos cadáveres que o pesquisador carregava como isca. Carse explicou que os corpos eram para atrair vermes da areia que ele queria estudar. O amigo humano ofereceu um chá especial para a ressaca Ariane. Ela ainda não se sentia à vontade com humanos, mas reconheceu que a bebida ajudava. Ark aproveitou para conversar com Carse e aprender mais sobre o monstro que pretendiam capturar. Tratava-se de uma criatura com cerca de 2,5 metros que saía à noite e se alimentava de carniça. Era fraco contra fogo, mas Carse pediu que não usassem esse elemento, pois precisava do espécime vivo. Carsey comentou que o verme da areia havia sido visto recentemente seguindo na direção da revoada de Wyvers. Enquanto os dois homens falavam sobre monstros, Ariane olhou para trás e percebeu que a carroça com goblins estava ali, mas o outro homem tinha desaparecido. Quando ela alertou Ark, um verme da areia gigantesco surgiu a cerca de 70 pés do solo. Carsey ficou em choque ao ver a criatura e disse que era o maior inseto que já havia visto. O amigo humano de Carsey estava caído no chão com a carroça destruída e o verme notou sua presença. Quando a criatura avançou para atacá-lo, Ariane correu para ajudar e lançou uma rajada de fogo contra o monstro. Apesar do fogo ser sua fraqueza, o ataque não surtiu efeito e a criatura revidou contra ela. Ariane quase foi atingida, mas Ark a salvou segurando o monstro com apenas uma das mãos. Ele pediu que ela o deixasse cuidar do resto e começou a lutar com a criatura usando sua força para puxá-la da areia e jogá-la violentamente para o lado. O verme morreu e só então Ark percebeu que ele também usava aquele anel estranho. O grupo arrastou o corpo da criatura de volta à cidade e Carsey recompensou Ark com o mapa e o livro prometido. Antes de continuarem a viagem, Ariane perguntou ao biólogo por que ele vivia entre humanos. Ele respondeu que gostava deles. Inicialmente, quando vivia em uma vila élfica, tinha uma imagem negativa dos humanos, mas ao conhecê-los melhor, percebeu que nem todos eram ruins e que era possível construir um futuro pacífico onde ambas as raças vivessem como amigas. Ele contou também sobre um nobre humano que havia se apaixonado por uma garota elfa e se casado com ela. Ariane não acreditou e perguntou a Ark o que ele achava. Ark respondeu que existiam muitos tipos de pessoas entre humanos e elfos. Mesmo que a convivência pacífica não fosse para todos, alguns poderiam se tornar bons amigos. Eles chegaram à cidade onde os elfos sequestrados supostamente estavam, mas descobriram que se tratava de uma cidade militar com todas as áreas fortemente vigiadas. Decidiram agir com cautela e se separaram para buscar mais informações. Ark descobriu que durante a noite era possível ouvir gritos vindos da fortaleza próxima, e que muitas pessoas haviam desaparecido recentemente, mas ninguém conseguia confirmar nada sobre os elfos. Ele decidiu voltar para Yane, mas no caminho ouviu a voz de uma mulher sendo sequestrada por alguns homens. Quando um deles tentou arrastá-la, Ark apareceu por trás e torceu seu braço. Os outros agressores correram para atacá-lo, mas ele os derrubou com um simples movimento dos dedos. A garota, agradecida, correu para abraçá-lo, e foi nesse momento que Ariane chegou e viu a cena. Ela ficou igualmente surpresa e enciumada ao ver uma estranha abraçando o cavaleiro. Mesmo quando Ark explicou que havia ajudado, Ariane encarou a garota com um olhar severo e mandou que ela fosse para casa. Ainda abalada pelo ciúme, ela contou a Ark que havia encontrado informações úteis. Levou-o até outro penhasco, de onde podiam ver uma fortaleza. Segundo suas fontes, os elfos haviam sido levados até lá 4 meses antes. Ark comentou que muita coisa poderia ter acontecido nesse período, mas Ariane ainda mantinha esperanças de encontrar alguém com vida. Eles se aproximaram do prédio para investigar. Conseguiram entrar na fortaleza, que estava estranhamente silenciosa e vazia. Ariane encontrou uma porta escondida que levava a uma escada, descendo até uma área subterrânea que exalava o cheiro de fera selvagem. Usando Panta como distração para afastar os guardas, ela tentou abrir a porta, mas não conseguiu, pois era deslizante, e ela estava empurrando. No interior encontraram várias celas vazias, exceto por ossos, pelos e um cheiro insuportável. Eles encontraram outro portão, e quando Ark o abriu, se depararam com uma caverna subterrânea imensa sustentada por colunas. Um domador de monstros arrogante chamado Fumba, responsável pelo local, apareceu ao perceber a movimentação. Ao ver Ariane, declarou que ela agora pertencia a ele e ordenou que ela matasse o cavaleiro. Ark ficou em choque quando Ariane obedeceu e começou a atacá-lo. Ela não parava mesmo quando ele tentava fazê-la voltar à razão. Ark exigiu que Fumba dissesse o que tinha feito com ela, mas enquanto ele falava, a elfa o levantou e o lançou contra o chão. Foi aí que Ark percebeu que se tratava de uma maldição poderosa. Ele usou o feitiço anti-maldição nela, mas não teve efeito, e Ariane continuou a atacá-lo. A consciência dela havia sido invadida, e no interior de sua mente ela se via diante da irmã que dizia que ela era fraca e precisava treinar. Ariane foi instigada a lutar naquele
naquele sonho e continuava enfrentando Ark na realidade. Ark percebeu que seu feitiço estava funcionando, mas algo recastava o encantamento de controle mental quase instantaneamente. Ele entendeu que Fumba não era o responsável direto pela manutenção do feitiço. E quando a elfa o atacou novamente, Ark viu um par de olhos na sombra atrás da cabeça dela. Ele pediu a Panta que cuidasse disso, e a pequena raposa pulou dentro do capuz de Ariane, arrancando de lá um diabrete e um monstro que usava ilusões poderosas. Panta o arremessou para fora, e Ark o matou com um feitiço de fogo. Com isso, Ariane perdeu a consciência. Fumba ficou impressionado com o conhecimento e a rapidez de Ark, e então ele decidiu se apresentar. Disse que vinha de um clã de domadores de monstros e que era o mais habilidoso entre eles. Havia deixado sua vila para conquistar fama e alegou que podia domar qualquer criatura. Ark não duvidou ao ver os anéis nas mãos dele e concluiu que Fumba era o responsável por Toadzilla, pelos lobos e pelo verme gigante. Fumba se preparou para lutar, convocou sua guarda pessoal, um tigre branco gigantesco, e disse que Ark seria seu jantar. Enquanto colocava Ariane em segurança em um canto, Ark fez uma pergunta ao domador querendo saber o que havia acontecido com os elfos sequestrados levados até ali há 4 meses. Fumba riu e disse que a maioria foi usada em experimentos do Império, e os que sobraram foram entregues às suas feras depois que ele se cansou deles. Ao zombar da morte dos elfos, Fumba despertou a fúria de Ark, que eliminou o tigre com um único golpe. Ele amaldiçoou o inimigo dizendo que tinha visto muitos vilões em sua curta jornada e havia mantido a calma diante de suas maldades. Mas Fumba era o pior de todos, e seus atos deixaram Ark furioso demais para pensar racionalmente. Fumba riu dizendo que Ark era arrogante, e que teria que derrotar muitos monstros antes de enfrentá-lo. Ele então usou seu chicote para convocar todos os monstros que tinha sob seu controle. Várias criaturas que Ark nunca havia visto surgiram e o atacaram de todos os lados. Mesmo assim, Ark enfrentou todos, destruindo um a um. Fumba continuava mandando seus monstros contra Ark até que apontou para um ogro gigante que se aproximava de Ariane. Ark entrou em pânico por ter deixado de protegê-la, mas antes que o monstro a atacasse, a ninja Tioma apareceu e prendeu os inimigos em uma prisão de água. Fumba afirmou que mesmo com reforços isso não adiantaria, pois ele ainda tinha muitos monstros, mas Tion respondeu que ele não tinha mais nenhum, pois Gomen e os outros ninjas estavam infiltrados na base e já haviam eliminado todas as outras criaturas. Ark perguntou como ela sabia da situação e Tioma explicou que contou tudo para Ariane, que não havia falado nada por ciúme. A conversa foi interrompida por um terremoto e Fumba riu dizendo que sua carta final havia despertado porque o jantar estava atrasado. Ele anunciou que mostraria sua obra-prima e acabaria com todos de uma vez. Saiu correndo do local e Ark tentou persegui-lo, mas os escombros que caíam bloquearam o caminho. Tion sugeriu que levassem Ariane para um local seguro primeiro. Ark se teleportou para fora e do alto viu a lateral do castelo se romper. Um monstro gigantesco emergia da fumaça e da poeira. Era a Hydra, a criatura do tipo água mais poderosa, com domínio absoluto do elemento e uma habilidade de regeneração extrema. Ark se aproximou e percebeu que a Hydra tinha 5 anéis, um em cada cabeça. Xioma afirmou que aquela era chamada criatura destruidora de nações e não acreditava que um humano comum tivesse conseguido controlá-la. Ela sugeriu recuar, mas a Hydra notou a presença deles e lançou um ataque que destruiu completamente o penhasco onde estava. Fumba ficou satisfeito ao ver a destruição e acreditou que seus inimigos estavam mortos. Ele riu de forma insana, afirmando que aquele era seu verdadeiro poder. Ele queria mostrar aquilo aos anciãos de sua vila, que o consideravam fraco e indisciplinado, e nunca reconheceram seu talento. Fumba havia deixado o clã e conhecido o imperador do Império Sagrado, que o contratou para destruir o reino vizinho. Agora, com o poder da Hydra, ele se achava invencível e ordenou que o monstro avançasse e devorasse o povo da cidade. Ark e seu grupo estavam soterrados sob as rochas, mas graças à habilidade de Shield, sobreviveram. Ark afastou as pedras com um golpe, mas entrou em pânico ao notar que Ariane não estava por perto. Quando ele se virou, viu que Ariane estava envolta em uma aura sombria. Ela revelou que não havia perdido a consciência enquanto Fumba a controlava. Ela tinha escutado tudo o que ele dissera sobre ela e seu povo e agora queria encontrá-lo e fazê-lo sofrer. Xion concordou, dizendo que com a Hydra ao seu lado, Fumba era uma ameaça grande demais para ser ignorada. As duas pensaram que, como Fumba acreditava que estavam mortas, aquele era o momento perfeito para um ataque surpresa. Quando elas partiram para procurá-lo, Ark hesitou, dizendo que também precisavam fazer algo quanto a Hydra. Xion respondeu que não havia muito o que fazer, pois aquela era uma criatura capaz de destruir países e era considerada uma força da natureza. Ark discordou, dizendo que ao contrário dos desastres naturais, a Hydra podia ser morta. Mesmo quando a ninja perguntou se ele estava brincando, Ariane disse que ele deveria cuidar do monstro enquanto elas enfrentariam seu domador. Ariane e Xion correram na direção de Fumba e o surpreenderam com uma rajada de fogo que ele mal conseguiu evitar. Ariane afirmou
afirmou que tinha ido até ali para matá-lo pelos elfos que ele torturou. Fumba respondeu que ela era fraca demais para isso. Ele disse que tinha a Hydra do seu lado e a elfa admitiu que a criatura era poderosa, mas disse que Fumba era fraco por precisar exibi-la como disfarce para sua própria fraqueza. Essas palavras foram as mesmas que os anciãos da vila dele haviam usado e Fumba perdeu o controle. Ele declarou que mataria todos para provar sua força, mas Ariane não esperou que ele terminasse e partiu para o ataque. Fumba bloqueou com seu chicote e tentou usar os diabretes para controlá-la novamente, mas ela os destruiu dizendo que não cairia no mesmo truque duas vezes. Fumba ficou desesperado e tentou ordenar que a Hydra o ajudasse, mas nesse momento Xion arremessou facas contra ele e cortou suas costas, danificando sua tatuagem. Ela explicou que havia notado antes que ele usava marcas de maldição para controlar os monstros, mas qualquer interrupção nas inscrições as tornava inúteis. Agora ele não podia controlar mais nada. Fumba, já em desespero, riu de forma enlouquecida, dizendo que não o culpassem pelo que a Hydra faria em seguida. Xion ficou preocupada com a cidade, mas Ariane afirmou que enquanto Ark estivesse ali, ele não deixaria o monstro matar ninguém. Então Ariane envolveu sua espada em chamas e avançou contra o domador, que tentou impedi-la com seu chicote, mas ele queimou rapidamente. Fumba pediu desculpas por ter ferido os elfos, mas Ariane disse que não precisava de seu pedido de desculpas, e que ele podia entregá-lo pessoalmente àqueles que matou quando os encontrasse. Com essas palavras, ela lançou seu feitiço mais poderoso e queimou Fumba com chamas azuis até que nem suas cinzas restassem. Enquanto isso, a Hydra avançava pela floresta, destruindo árvores como se fossem galhos. Quando se preparava para lançar um ataque contra a cidade, Ark a interrompeu com um golpe chamado Corte do Dragão. O ataque não teve efeito e a Hydra virou todas as cabeças em sua direção. Ela tentou mordê-lo com força extrema, mas Ark desviou e usou o golpe de escudo para desequilibrá-la, fazendo com que as cabeças balançassem uma após a outra. Em seguida, Ark se teleportou para o alto e atacou um dos pescoços da criatura. Mesmo assim, o ataque não causou dano. A Hydra então lançou 3 rajadas de água em sua direção e ele evitou a explosão com a habilidade Caminho Dimensional, mas acabou sendo mordido por uma das cabeças. As outras 3 prepararam outro ataque e Ark percebeu que o monstro estava sacrificando uma cabeça para garantir que o acertasse. Mas isso não adiantou, pois seu escudo protegeu totalmente enquanto a Hydra perdeu uma de suas cabeças. Ark desceu ao chão e, usando sua habilidade suprema chamada Julgamento, convocou uma espada gigante de raio que caiu do céu e cortou 3 cabeças da Hydra. Com apenas uma cabeça restante, o monstro começou a regenerar as outras. Ark achou que isso era esperado de uma criatura mítica e decidiu ganhar tempo para preparar o golpe final. Ele se teleportou até um penhasco e decidiu usar uma magia grandiosa que nunca havia tentado antes. Sabia que seria um feitiço poderoso e exaustivo, e que só conseguiria mantê-lo por um curto período, mas isso deveria ser suficiente para derrotar a Hydra. Então Ark criou um enorme círculo mágico e com toda a sua energia invocou o demônio do fogo infernal chamado Ifrit. Quando a criatura gigante surgiu, a Hydra já havia se regenerado completamente e agora enfrentava um oponente de tamanho semelhante. As duas avançaram uma contra a outra e o demônio quebrou uma das cabeças da Hydra com as próprias mãos e esmagou seu maxilar quando ela tentou lançar o ataque de água. O demônio socou e mordeu o monstro, que ao perceber que estava em desvantagem e livre do controle de Fumba, tentou fugir. Ark saltou do céu sobre a criatura, a segurou pela cauda com toda a sua força e a girou, lançando-a para o alto. Em seguida, ordenou que Ifrit usasse sua habilidade suprema Helion de Fogo. Um pilar de fogo brilhante visível a quilômetros de distância consumiu a Hydra completamente. Ariane e Xion ficaram chocadas ao testemunhar a batalha entre 2 monstros gigantes. Quando o sol nasceu, Ark retornou até elas e disse que estava feliz por vê-las em segurança. Elas perguntaram sobre o demônio de fogo e ele explicou que era uma criatura invocada de outra dimensão e que voltaria para lá em 5 minutos. Logo depois, Ariane recebeu uma mensagem de voz de Danka trazendo notícias surpreendentes e positivas. A princesa Uriana do reino de Rodan havia se reunido com um dos anciãos élficos e declarado que seu reino assumiria a responsabilidade pelos humanos que quebraram o tratado de paz e sequestraram elfos. Ela prometeu buscar os elfos desaparecidos, mas também conseguiu algo a mais. Explicou ao ancião que seus 2 irmãos mais velhos que tentaram eliminá-la tinham apoio dos impérios do leste, ambos países problemáticos. Para impedir que um deles se tornasse rei e piorasse as relações entre humanos e elfos, ela queria ser coroada rainha. Prometeu ao ancião que se ele apoiasse sua reivindicação ao trono, lutaria ao lado deles caso o Império Sagrado os atacasse. O ancião aceitou com entusiasmo e a princesa disse que deviam trabalhar juntos para construir um mundo onde humanos e elfos pudessem viver em paz. Apesar das boas notícias, Ariane se sentiu abalada, pois seu propósito de vida parecia perdido agora que os humanos estavam procurando pelos elfos sequestrados. Ela se surpreendeu ao ver que humanos podiam tratar os elfos dessa forma e se lembrou do que Carce havia dito. Ark comentou que o tempo da convivência pacífica estava chegando mais cedo do que imaginavam. Ariane respondeu que desde que conheceu Ark o mundo parecia estar mudando ao redor dele e ele riu. Disse que agora que a grande missão tinha terminado voltaria a levar uma vida tranquila, mas nenhuma das duas acreditou. Em tom de
brincadeira, Ark tirou o capacete e a pobre Xion, sem qualquer aviso, ficou apavorada. Ele se escondeu atrás de uma árvore e se recusou a sair, mesmo depois que Ariane explicou toda a situação da maldição. Depois disso, Ariane o convidou para ir até a casa dela, e após um breve descanso eles iriam juntos até a Coroa do Senhor, onde ele poderia quebrar sua maldição. Ark concordou que isso seria o melhor. Assim terminou a jornada que Ark começou em busca de uma vida pacata. Com tantos amigos, ele esperava que continuasse tão divertida quanto tinha sido até agora. Ele ainda não fazia ideia do motivo de ter sido enviado para aquele mundo, mas não se importava desde que pudesse aproveitar sua vida de esqueleto enquanto estivesse ali. E nesse momento a história chegou ao fim. Deixa o like se você gostou do vídeo e se inscreva para mais histórias completas.